3, 2, 1, ação. Então, bom dia pessoal, fazendo análise do jogo do Campeonato Brasileiro sobre Internacional e Palmeiras, eu pude observar que o Palmeiras jogou muito bem, o Palmeiras encurralou o Inter dentro do seu campo e o goleiro do Palmeiras fez duas defesas interessantes. Então o Palmeiras ele mudou o seu esquema de jogar, pessoal. Por que o Palmeiras mudou seu esquema de jogar? Porque agora o Palmeiras está tocando mais a bola, está fazendo as infiltração, o jogador não está sendo tão egoísta. Então o Palmeiras, a tendência é cada vez ficar melhor para o Mundial. Mas essa análise desse jogo de hoje foi importante. Por que foi importante essa vitória do Palmeiras? Porque o Palmeiras chega a 10 pontos, ele está em primeiro lugar junto com o Flamengo, e a diferença é saldo de gol. Então o Flamengo jogou com Juventude e ganhou de 6-0, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Inter, mas o Flamengo ele empatou com o Inter no Beira-Rio. E o Palmeiras ganhou. Então, quer dizer, esse título vai ser disputando ponto a ponto. Então, dentro dessa questão aí, o Palmeiras ganhou 6 pontos. Por que o Palmeiras ganhou 6 pontos? Porque o Inter é um adversário que ele vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Ele vai estar disputando também, ponto a ponto, com o Palmeiras, o Flamengo e eu acredito com o Atlético Mineiro. Então, começando com o goleiro Everton. O goleiro Everton pegou muito, né? Muita gente critica o Everton, que fala que é bonzinho de jacaré. Eu não acredito que ele é bom de jacaré. É porque também, pessoal, uma bola batida de fora da área é difícil pegar, né? É difícil pegar. Então, ele não teve esse erro hoje. Tanto é que ele fez duas defesas que ele salvou o Palmeiras. Então as pessoas também não conseguem fazer essa análise. Consegue mais só jogar pelo lado ruim, mas o lado bom do Everton, o Everton, quando precisou dele agora no Beira-Rio lá, ele fez duas defesas que é quase se fosse um gol. O lateral Giai, lateral Giai, é agora que ele está começando a ambientar com o time do Palmeiras, agora que ele está acostumando a jogada com outros jogadores, ele está tendo seu ambiente. Não é fácil você chegar de outro país para estar jogando no outro país e conviver com essa cultura do futebol. Então ele tem que ter o quê? Um tempo, tem que dar um tempo para depois cobrar do jovem. Né? Então as pessoas não, mas tem que mandar embora que o cara está jogando ruim, gente. É um ser humano igual ao outro. Ele tem que ter essa. Então o lateral, Giai, eu acho que foi ótimo. O zagueiro, né? O zagueiro foi um zagueiro firme. Chega duro, não tem brincadeira. O nosso capitão, o Gustavo Gomes, também, se tem que chutar pro alto, ele chuta, ele chega duro. Então, essa é as análises que a gente vai fazendo. Então, dentro desse contexto aí, o Palmeiras foi muito bem. O outro zagueiro, né? O outro zagueiro também, um zagueiro que não fica com brincadeira. O nosso cabeça de área chega duro. E é assim que tem que levar. Muitas vezes a gente também esquece de falar que por outro lado tem o adversário também. O Inter também jogou muito bem. O Inter partiu para cima do Palmeiras. Então foi um jogo de igual para igual. Mas só que o Palmeiras ele tem um investimento alto. O Inter também eu creio que tem um investimento alto. Mas só que jogo sempre tem que ter um resultado. Ou então empate. E graças que a gente conseguiu chegar, né, e ganhar esses 3 pontos. Que não é todo mundo que vai tirar 3 pontos do Inter, não. Eu acredito que o Inter vai dar muito trabalho e o Palmeiras não pode o quê? Ele não pode brincar, pessoal. Então, dentro dessa normalidade aí, a gente consegue perceber uma evolução do Palmeiras. A torcida do Palmeiras ela é exigente, ela cobra muito, né? Mas muitos também fica criticando os jogadores atrás de curtida, de likes. E aí, vamos supor assim, a imprensa, ela muitas vezes ela tem que defender alguns jogadores porque, né, tem o quê? Os patrocínios que são pesados. Agora pensa bem, você também lançar jogador novo é difícil porque ele não tem o quê? Conhecimento
da imprensa, a imprensa também não está ganhando com ele, então vai queimar ele. Então tem tudo isso aí. Quem joga futebol sabe dessas coisas aí. Então o pessoal pegando no pé do técnico do Palmeiras, porque é um técnico que veio de fora. Mas ele está dando resultado. Então vamos supor assim, aqui no Brasil a gente começa a notar que tem o que? Uma jogada entre os técnicos. Você entendeu? Eles não estão nem aí, porque você saiu hoje, amanhã o outro time já está contratando, não dá tempo o cara fazer o seu jogo tático. Então no Brasil tudo é para rápido, para agora, tudo é rápido, tudo. Então o latino-americano ele é o quê? Ele é emoção, ele é razão, ele é técnico, ele sabe mais do que o outro, seu time sempre tem que ganhar, não pode perder. E aí o que acontece, pessoal? A gente não pode esquecer que tudo isso aí é um jogo, é uma competição. A gente tem que torcer, mas tem que respeitar o outro torcedor lá. A gente tem que ter esse respeito. E a zoação faz parte de todo mundo. A zoação faz parte. Então hoje eu estou feliz porque o Palmeiras ganhou do Inter. Estou super feliz. Estou fazendo essa análise aqui com vocês. Faça a gozação com os colegas. E com também de outros estados. Que a gente tem que ser brasileiro e brincar. Brincar também com nossos colegas latino-americanos, da Copa Libertadores da América, que o Palmeiras também tem um jogo difícil, que vai ser lá na altitude, Então, o Palmeiras também tem que se preparar. E os caras também não é máquina, pessoal. Os caras também não é máquina. Então, o Palmeiras jogou bem, Em relação à questão de jogada de pênalti, pessoal, tá tendo muito no Brasil essas questões. Porque o tal juiz não presta, tal juiz apitou. Pessoal, o juiz é um e dois bandeirinhas. Olha o tanto de câmera filmando esses caras. E esse cara tem que tomar atitude na hora. Tem que apitar. Tem pressão de torcida, tem pressão dentro do campo. E tem que ser tudo na hora. E aí, pessoal, a gente o quê? Condena. O juiz, não, mas está passando pano. Não é passando pano, pessoal. É saber que por detrás dessa apito aí tem um ser humano. Tem muitos que erram. Mas quem não erra na vida? Então a gente também tem que saber compreender. Então, dentro desse aspecto aí, analisando o juiz ontem, foi um juízo bom. E o jogador brasileiro, eles têm que parar com essa mania. Qualquer encostadinha, eles fingem pênalti. O cara bate a mão aqui no peito, o cara já cai com a mão no rosto, já rolando. E aí eu vejo muitos colegas da imprensa falando, não, mas bateu no rosto, gente. É tudo manha. Tudo questão dos latino-americanos. Muitas vezes a bola, o cara vai se proteger, ele bate no peito, o cara acha que já pegou no rosto. E, não, a jogada de ontem mesmo, o jogador bateu na bola, o cara não caiu, eu vi pessoal da imprensa falando, não, mas ele tinha que cair para valer. Não pegou, o cara simplesmente continuou a jogada. Muitas vezes eu fico assim, olhando e como torcedor, apaixonado e fazendo análise, eu vejo o seguinte, pessoal, não foi porque foi do Palmeiras, não. A gente assiste quase todos os jogos. A gente vê a reação. E aí o que acontece? Acontece, pessoal, que as pessoas hoje estão falando porque a gente tem que ser ético, tem que ser tudo. Mas a gente está vivendo um período onde que a verdade deixou de ser prioridade. Mas o meu interesse é melhor. O que eu vou ganhar com essa reportagem, o que eu vou ter em lucro, vale a pena eu estar desviando o meu olhar, o meu sentido de ser torcedor, ou o meu sentido de ser, de comentar esporte. Eu vou falar o que a torcida, ou então quem a imprensa quer que a gente acha que é a verdade. Sendo que você está olhando, você pode fazer sua análise. E nesse ponto eu acho que a internet é interessante. Por que a internet é interessante? Porque ela faz os torcedores a observar esses erros. Tem muito
que comenta esporte, que são jornalistas, que não deveria nem estar na televisão, infelizmente. Porque eles não estão passando a verdade, a criatividade da verdade, estão passando aquilo que interessa. E aí o futebol vai perdendo o sentido. O futebol vai perdendo essa essência. O torcedor vai deixando de ir no estádio, vai criando a violência. Por quê? Porque o futebol é uma maneira de interação aí, e que a gente o quê? A gente tem que saber agora fazer uma autoanálise e tirar o que eu posso ver e o que eu tenho que ver e o que eu tenho que fazer essa análise. Então, ontem o Inter mais o Palmeiras estão de parabéns, jogaram bem, jogaram na bola. Né? O povo brasileiro tem que começar a parar de deixar cair. Né? Muita gente elogia os campeonatos de fora, as ligas de fora. Não, a Liga do Brasil, ela é forte. Ela precisa o quê? De administração, de pessoas começar a falar a verdade mesmo. Que a gente que está dentro, né, assistindo, a gente não é idiota, os torcedores não é idiota. Então, mais tarde eu vou trazer um vídeo aqui, e aí eu já deixo para vocês entrar no meu canal e participar deixando o like, ou dando a sua opinião. Né? Eu vou falar sobre a questão do futebol, sendo o futebol cultural ou um futebol que é de empresa. Né? Mas isso é para o próximo vídeo. Essa análise que eu estou fazendo aqui é uma análise sobre o Palmeiras. Então, se o Palmeiras continuar assim, ele tem tudo para ser campeão. Mas como nós temos 20 times, todos têm chance de ser campeão. E aí, esse vai um recado para o pessoal que está apitando o jogo. A gente percebe que quando o time é de grande expressão, o juiz tem um olhar. Quando é de outra expressão, o juiz tem outro olhar. Então é 2 pesos, 2 medidas. Eu sei que os times grandes têm investimento, mas aqueles times pequenos também têm o seu investimento, pessoal. E quando o juiz deixa de dar um pênalti porque o time é pequeno, ele está prejudicando o futebol brasileiro no futuro. Então eu acredito que isso vai melhorar quando nós brasileiros perceber. Nós temos um produto do futebol na nossa mão e a gente está jogando fora. Porque o jovem começa a completar 16, 17 anos, o pessoal já quer exportar ele para fora. Né? Já coloca na cabeça dele. Não, temos que colocar na cabeça que o nosso futebol é importante. E aí a gente começa o quê? É devagar, é os torcedores apoiando, né? É a geração que vai mudando, que vai vendo as perspectivas. Então vamos acreditar no futebol nosso. Vamos ter o quê? Um futebol alegre, que todo mundo brinca, vibra. Vamos para frente. Né? Domingo e sábado tem outra rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Acredito que vai ser outro jogo difícil, mas que o Palmeiras tem essa força. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, vamos aí e Palmeiras para frente. E é isso aí. Cada vez mais nosso futebol brasileiro forte e firme.